Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer um resumão sobre a anatomia dos rins. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui eu falo de anatomia, fisiologia e outros assuntos relacionados à saúde e à ciência. E gente, eu não sei se vocês repararam, mas hoje eu tô com uma camiseta linda de anatomia. Essa daqui é a estampa Valorize Suas Curvas, com a imagem do encéfalo, e ela faz parte da nossa nova coleção de camisetas Anatomia Etc. Enquanto você estiver assistindo essa aula, você pode conferir quais são as estampas e as cores disponíveis embaixo desse vídeo aqui, ok? O assunto da aula de hoje é um resumão da anatomia dos rins. Eu postei aí algum tempo atrás, recentemente, uma aula falando sobre as funções dos rins e hoje a gente vai revisar, fazer um resumão sobre os principais pontos relacionados à anatomia desses órgãos. Hoje a gente vai falar da anatomia mais externa dos rins e a gente entra mais em detalhes da anatomia interna em outras aulas, tá bom? Numa próxima aula. Os rins, gente, eles são órgãos pares, ou seja, a gente tem dois rins. E eles são órgãos com uma cor assim, vermelho, amarronzada. E eles têm um formato muito parecido com o formato de um feijão, apesar de serem bem maiores do que feijões, tá bom? Eles ficam localizados na parede posterior e superior aqui da nossa cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. A coluna vertebral a gente não consegue visualizar aqui. Reparem também aqui que o nosso rim direito, ele fica levemente mais inferior do que o rim esquerdo. Isso porque aqui do lado direito a gente tem um grande órgão que ocupa aí um espaço considerável, que é o fígado. Os rins, gente, eles também ficam localizados atrás de uma estrutura chamada peritônio. E é por isso que eles são chamados de órgãos retroperitoneais. O peritônio, ele é uma membrana serosa formada aí de tecido conjuntivo que reveste a cavidade abdominal e reveste também os órgãos digestivos. Os rins, eles ficam localizados atrás dessa membrana e também abaixo ali do nosso diafragma, que tá aqui, ó. Por isso eles são chamados de retroperitoneais. O diafragma, que fica acima dos rins, é ali o nosso principal músculo da respiração e é ele quem separa o tórax do abdômen. Os rins, eles também ficam protegidos parcialmente aí pelas nossas últimas costelas, que ficam localizadas aqui atrás, também não dá para ver nessa peça, mas elas são chamadas de costelas flutuantes. Gente, assim como a maior parte dos nossos órgãos internos, os rins, eles possuem uma camadinha de tecido conjuntivo revestindo aí e protegendo a sua estrutura. Essa camada é chamada de cápsula fibrosa. E como eu comentei com vocês lá no começo, apesar deles serem parecidos com feijões, eles são bem maiores do que feijões, tá bom? Eles têm um tamanho aproximado aí de 11 a 13 centímetros de comprimento. Essa peça que eu tenho aqui não é tamanho real. Isso aqui é menor, tá bom? do que a realidade. A gente pode comparar também como se eles tivessem um tamanho aproximado com o de uma mão fechada. Olhando mais de perto aqui a parte externa do nosso rim, anatomicamente, ela vai ser composta por duas superfícies, tá? Uma superfície que fica virada para frente, que é a superfície anterior, e uma superfície que fica voltada para trás, que é a superfície posterior, voltada ali para as costas do indivíduo. Ele possui também dois polos, né? Duas pontas, entre aspas, não é bem uma ponta, né? É um polo mesmo, né? Um polo superior que fica aqui, ele tá coberto por uma glândula, que é a suprarrenal, e um polo inferior. E ele vai ter bordas também. Uma borda voltada aqui para as laterais, que é a borda lateral, e uma borda voltada para o meio, chamada de borda medial. Nessa borda medial aqui do rim, a gente tem uma estrutura que a gente chama de hilo renal. Ela não é bem uma estrutura, ela é uma depressãozinha aqui, ó,
por onde penetram estruturas, né, que em conjunto a gente chama de pedículo renal. O pedículo renal, então, são todas as estruturas que entram e que saem do rim, né, e que conectam o rim ao restante do corpo. Fazem parte do pedículo as artérias e as veias renais, a pelve renal e também vasos linfáticos. A pelve renal, que a gente não consegue ver nessa peça aqui, mas que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, ela é uma estrutura que vai conduzir a urina produzida nos néfrons até a tubulação responsável por transportar a urina dos rins até a bexiga urinária, e essa tubulação é chamada de ureter. Reparem que eu falei aqui dos néfrons, né? Os néfrons são as estruturas funcionais dos nossos rins. Neles é que efetivamente vai acontecer todo o processo de filtração, reabsorção e secreção para que a urina seja formada, mas a gente não vai entrar nesses detalhes mais micro, né? Nessa aula aqui, a gente está falando mais do macro e a gente fala do micro em aulas posteriores. A gente já tem uma aula aqui gravada no canal, bem completinha, falando dessa parte mais microscópica do rim e desses processos aí relacionados à produção da urina, uma aula mais antiga do canal, mas que tá na playlist de sistema urinário e você pode dar uma olhada, mas mais pra frente eu gravo aulas mais atualizadas sobre esse assunto também, tá bom? Agora, os rins, gente, eles não são os únicos componentes do sistema urinário, né, o conhecido também como sistema excretor, mas fazem parte também desse sistema os ureteres, que eu falei pra vocês, né, que são esses caninhos que saem, né, um de cada rim. Então a gente tem um ureter esquerdo e um ureter direito, e eles vão ser responsáveis por conduzir a urina que é produzida nos rins até a bexiga urinária, que é outro órgão que faz parte desse sistema. A bexiga urinária, então, é um órgão que tem uma grande capacidade de distensão e a única função dela é armazenar urina, porém uma função bem importante. Por último, a gente vai ter a uretra, que a gente também não consegue ver nesse modelo, mas a uretra é mais um caninho responsável por encaminhar a urina da bexiga para o meio externo do corpo. Quando vocês forem fazer alguma prova, algum teste, não confundam. A gente tem dois ureteres, que são esses caninhos que saem dos rins e levam a urina até a bexiga, tá? Então, um ureter esquerdo e um direito, como eu já falei para vocês. E temos apenas uma uretra, que é o caninho, né, a tubulação que leva a urina da bexiga para o meio externo do corpo. Cuidado que essa pegadinha geralmente cai em prova. E antes da gente revisar quais foram os conceitos principais trazidos aqui nessa aula aqui, né, as principais características dos rins, eu quero lembrar vocês que todo o conteúdo dessa aula aqui, incluindo as imagens que estão aparecendo aí para vocês, está disponível em forma de apostila, em PDF, para você imprimir. Se você é membro do canal na categoria Anatomista Entusiasta, você tem acesso a essas apostilas de forma gratuita. Toda vez que sai uma aula nova, essas apostilas são disponibilizadas para vocês lá na aba Comunidade do YouTube. Eu sempre coloco o link para você poder baixar a apostila. Se você não é membro do canal, você pode adquirir essa apostila separadamente, tá? Apostila só dessa aula aqui, no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas, se você quiser saber quais são as vantagens de ser um membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro para conhecer as vantagens e quais são os níveis de membros aqui do canal. Já dei o meu recado, vamos revisar então? Revisando então, os nossos rins são órgãos pares, temos dois, retroperitoneais e que ficam localizados na parte posterior e superior da cavidade abdominal. Eles possuem uma superfície anterior, uma superfície posterior, um polo superior, um polo inferior e duas bordas, uma lateral e uma borda medial. Na borda medial, nós temos o hilo renal, uma depressãozinha por onde entram e saem estruturas. Outras estruturas que fazem parte do sistema urinário são
os ureteres, temos 2, a bexiga urinária e a uretra. Essa a gente tem uma só. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha e mandar o seu comentário para falar se você gostou ou não, para me ajudar aí na produção de novos conteúdos. E também, se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, porque eu vou pegar essas perguntas que vocês fizerem e responder em forma de vídeo depois também. Você também pode compartilhar essa aula aqui embaixo no botão compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, com seus colegas da faculdade, dividindo esse conteúdo com seus amigos também. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula!